Saudações, meu nome é Renato Veloso e nessa aula vamos estudar sobre a denúncia espontânea. A denúncia espontânea é um instituto do direito tributário que está regulado no artigo 138 do Código Tributário. E, embora ele tenha esse nome denúncia espontânea, parece uma contradição, parece que é um terceiro denunciando uma irregularidade. E como é que seria espontânea? Na verdade, a denominação utilizada para o Instituto é apenas significa uma declaração de reconhecimento de prática de uma irregularidade. Por isso que usa esse nome, denúncia espontânea. E o que diz o artigo 138? Ele fala que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Então, ele já nos apresenta o seguinte: se o indivíduo ele chega para o fisco e diz: fisco, eu cometi uma irregularidade, quando ele faz isso, ele afasta a responsabilidade. Responsabilidade da infração, que nós vimos na aula passada, que é uma responsabilidade de caráter pessoal e objetiva. Então, exclui a responsabilidade pela infração a denúncia espontânea. Mas basta fazer a denúncia espontânea? Não. Olha o que diz o artigo. Acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância habilitada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. O que ele quer dizer é o seguinte, que quando o contribuinte reconhece que praticou uma irregularidade e vai fazer denúncia espontânea para afastar a responsabilidade pela infração, ou seja, para afastar as multas, ele precisa logo recolher, pagar o tributo devido, acrescido de atualização monetária e juros de mora. Ou então, se ele não tem como apurar o valor do tributo, porque depende do arbitramento do fisco, quando o fisco arbitrar esse tributo, ele já procede de logo ao recolhimento do valor arbitrado, para que ele possa, aí sim, ter a eficácia de afastar os efeitos da penalidade que poderia ser aplicada. Mas não basta esse requisito. Então, o primeiro requisito é o quê? Pagar o tributo devido com juros de mora e atualização monetária no momento da denúncia espontânea. Além disso, o segundo requisito está no parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração. Significando que, além dele ter que pagar o tributo, ele não pode estar sendo fiscalizado, não pode estar sofrendo fiscalização. Porque a partir do momento que se inicia uma fiscalização, ele já tem suprimido o direito de realizar uma denúncia espontânea. Porque agora não é mais espontânea, porque ele já está sob fiscalização. E ele sabe que o fisco pode encontrar irregularidade e sofrer a autuação com a aplicação da multa pela infração cometida. Então, dois requisitos são necessários na denúncia espontânea. Primeiro, que ela seja acompanhada do pagamento do tributo mais juros de mora e atualização monetária. E segundo, que essa denúncia espontânea tenha sido realizada antes de qualquer procedimento de fiscalização. É lógico, tem que ser o procedimento de fiscalização relacionado ao próprio tributo, relacionado ao ente competente. Se a minha empresa está sendo fiscalizada pelo Estado a respeito do ICMS, nada impede de eu fazer uma denúncia espontânea junto à Receita Federal sobre uma situação envolvendo o IPI, envolvendo uma contribuição social. Nada impede, porque eu não estou sofrendo a fiscalização da Receita Federal, eu estou sofrendo a fiscalização da Receita Estadual. Ou então, estou sendo fiscalizado pela Receita Municipal sobre o ISS e eu vou no Estado e faço uma denúncia espontânea relativa ao ICMS. Há algum problema? Nenhum, porque eu não posso, nesse exemplo da Receita Municipal, eu não posso chegar lá e querer fazer uma denúncia espontânea de ISS, porque eu já estou sendo fiscalizado em relação a esse tributo pela Receita Municipal. Esse entendimento do STJ,
nos apresenta que não se aplica denúncia espontânea no caso de parcelamento. Ou seja, se eu quero que minha denúncia espontânea gere o efeito de afastar a penalidade, eu sou obrigado a fazer o recolhimento integral do tributo. Eu não posso pedir parcelamento. Se eu pedir o parcelamento, eu estou sujeito à penalidade, à aplicação da penalidade que seria cabível naquela situação. Vamos aqui ao julgado do STJ. O STJ explica que deve ocorrer, para que haja denúncia espontânea, ele fala aqui que é um instituto, é um favor legal, que é um estímulo ao contribuinte para que ele regularize sua situação perante o fisco. Mas, antes do procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Quando há parcelamento do débito tributário, não deve ser aplicado o benefício da denúncia espontânea, visto que o cumprimento da obrigação foi desmembrado e só será quitada quando satisfeito integralmente o crédito. E continua o STJ, o parcelamento, pois, não é pagamento. E ele mais à frente traz a súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, que era o antigo STJ. Antes da Constituição de 88, o tribunal que julgava os processos em que ia se discutir violação à lei federal era o Tribunal Federal de Recursos. Competência essa que o STJ passou a ilustrar com a Constituição de 88, que também criou o STJ. Então, esse extinto tribunal, na súmula 208, já dizia: a simples confissão de dívida acompanhada do seu pedido de parcelamento não configura denúncia espontânea. E esse entendimento da súmula, ele veio reforçado agora, na verdade, desde 2001, na Lei Complementar 104, que diz que ela acresceu ao Código Tributário o artigo 155A, que trata do parcelamento. E ele diz que, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento de crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Outra súmula muito importante do STJ sobre essa matéria é a súmula 360, que estipula que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. O que ele quer dizer é o seguinte: lançamento por homologação é um assunto que será estudado em seguida. Esse lançamento por homologação é aquele em que o contribuinte ele apura o tributo, declara ao fisco e paga, aguardando depois o fisco homologar esse lançamento. É o autolançamento que se chama. Nesses casos, se o contribuinte já fez uma declaração para o fisco dizendo, por exemplo, que tinha que pagar R$1.000, não paga no prazo, não faz sentido agora ele fazer uma denúncia espontânea, porque o fisco já sabia o que ele tinha que pagar. O lançamento já estava efetuado. Se o lançamento já estava efetuado e ele não pagou no prazo, ele está sujeito às multas devidas e não cabe, portanto, a denúncia espontânea. É esse o sentido da súmula 360 do STJ. Esse julgado ele segue a mesma linha da súmula que acabamos de ver. O STJ aqui ele diz que o pagamento integral em atraso de tributos, sem que tenha sido iniciado o procedimento administrativo, configura, em regra, denúncia espontânea. Mas, com relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não se reconhece a denúncia espontânea quando houver declaração desacompanhada do recolhimento tempestivo do tributo. Ou seja, se o contribuinte já declarou o que deveria pagar e não pagou no prazo, não faz sentido ele fazer uma denúncia espontânea agora para pagar uma coisa que o fisco já sabia que era devida. Ele já está inadimplente e, portanto, ele está sujeito à multa de mora ou alguma outra multa sancionatória que seja devida. Esse era o conteúdo que tínhamos para estudar. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.